E aí, galera, chega mais! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto super importante. Estamos falando de pintura em grandes indústrias e navios gigantescos. E ó, não é só para deixar bonito não, viu? Esse tipo de pintura é coisa séria. Ela protege investimentos pesados de todo tipo de perrengue. Pensa aí nas estruturas metálicas gigantes espalhadas por aí. Elas precisam de um escudo potente, e esse escudo é a tinta. Escolher o equipamento certo é o primeiro grande passo. Faz toda a diferença. Pode crer, tem que ter as ferramentas certas para esse trampo pesado. Agora, imagina o sufoco que essas tintas enfrentam. A gente tá falando de clima maluco, maresia e produtos químicos agressivos. É vida dura para uma camada de tinta. Fábricas e navios gigantes estão sempre lutando contra a corrosão. É a ferrugem, pessoal, e ela é uma baita inimiga. Então, o equipamento usado para aplicar e conferir a tinta tem que ser de primeira. Isso faz uma diferença enorme na durabilidade da proteção. A gente quer que essas estruturas fiquem firmes e fortes por anos a fio, né? É por isso que o equipamento é tão crucial. O lance é durabilidade. Usar o equipamento certo é como ter uma carta na manga. Significa que a tinta é aplicada de forma lisa e uniforme. Isso garante a melhor proteção possível. Além disso, ferramentas boas ajudam a diminuir o desperdício. Menos tinta desperdiçada significa economia, e quem não gosta disso? Também significa que o serviço é feito mais rápido. E, super importante, torna o trabalho mais seguro para os pintores. Um bom acabamento, bem feitinho, é o que todo mundo quer. É bom para todo mundo, com certeza. É assim que os profissionais conseguem resultados incríveis. Então, para entender isso de verdade, a gente precisa dar uma olhada em dois tipos principais de equipamento. Primeiro, tem o equipamento de aplicação. São as ferramentas que realmente colocam a tinta na superfície. Pensa em rolos, pistolas de pintura e toda essa parafernália bacana. Depois, tem os instrumentos de medição e controle. Esses aparelhos ajudam a garantir que a pintura fique perfeita. Eles verificam a espessura, a lisura e se a tinta está aderindo bem. Conhecer os dois tipos é fundamental para qualquer um nessa área. É como ser um mestre cuca. Você precisa das suas facas e dos seus termômetros. Beleza, vamos falar das ferramentas que levam a tinta para onde ela tem que ir. Primeiro, temos os clássicos rolos e pincéis. Vocês já viram esses, né? Os rolos são ótimos para cobrir áreas planas. Pincéis, ou trinchas como alguns chamam, são perfeitos para cantos e lugares complicados. São uma mão na roda para trabalhos menores ou para fazer retoques. Por exemplo, pintar uma peça pequena de máquina ou fazer com cuidado os cantinhos no convés de um barco. Essas são as ferramentas básicas, mas ainda super importantes. Todo pintor começa com elas, pegando o jeito da tinta. Em seguida, subimos o nível com as pistolas de pintura. A pistola de pintura convencional é uma escolha popular. Ela usa ar comprimido para transformar a tinta líquida numa névoa fininha. Isso dá um acabamento super liso e bonito. Você vê muito essas pistolas em oficinas, pintando componentes menores ou peças de equipamentos. Mas precisa de um pouco de manha, viu? Precisa ter a mão firme para evitar que escorra e para conseguir uma camada uniforme. Quando você acerta a mão, o resultado é sensacional. Imagina pintar uma peça personalizada para uma máquina grande. Essa pistola pode deixar parecendo nova em folha. Agora, para os trabalhos realmente grandes, temos a pistola Airless. Essa máquina é um monstro, pessoal. Ela bombeia a tinta numa pressão super alta, sem misturar com ar. Isso significa que você pode cobrir superfícies enormes muito rápido. Pensa em pintar a lateral inteira de um navio gigantesco ou um tanque de armazenamento enorme. Uma pistola Airless resolve isso rapidinho. Ela também faz menos névoa de tinta, o que chamamos de overspray, e isso significa menos tinta desperdiçada e uma área de trabalho mais limpa. É incrivelmente eficiente para esses projetos de grande porte. Isso é equipamento de responsa para pintura de responsa. E às vezes, você precisa de uns equipamentos bem específicos.
Já ouviu falar das pistolas eletrostáticas? Essas são demais. Elas dão uma carga elétrica para as partículas de tinta. Isso faz a tinta meio que abraçar o objeto que está sendo pintado, alcançando até áreas escondidas. É super eficiente e reduz bastante o desperdício. Aí tem o equipamento para trabalhar lá no alto, tipo andaimes e plataformas elevatórias. E para pintar dentro de lugares apertados, como tanques, você precisa de ventilação e iluminação especiais. Segurança em primeiro lugar nessas horas, sempre. Essas ferramentas especiais tornam trabalhos difíceis possíveis e seguros. Ok, então a gente aplicou a tinta. Mas como a gente sabe se ficou bom? É aí que entram os equipamentos de medição e controle. Essas ferramentas são tipo os detetives do mundo da pintura. Eles ajudam a garantir a qualidade máxima. Primeiro, vamos falar dos medidores de espessura, muitas vezes chamados de micrômetros. Esses aparelhos medem a espessura da tinta. Tem o medidor de espessura de película úmida para checar a tinta enquanto ela ainda está molhada. E o medidor de espessura de película seca para medir depois que ela seca. Isso é crucial, porque a tinta precisa ter a espessura certinha, nem muito fina, nem muito grossa, para cumprir sua função direitinho e atender às especificações do projeto. Aí tem o medidor de rugosidade. Essa ferramenta bacana mede o quão áspera ou lisa está a superfície antes da pintura. Por que isso importa? Bom, a tinta precisa de algo para se agarrar. Se a superfície for lisa demais, a tinta pode descascar. Se for áspera demais, você pode usar tinta demais ou ter um acabamento irregular. Imagina tentar colar uma fita adesiva numa superfície super lisa, versus uma com um pouquinho de textura. A textura ajuda. Essa medição garante que a tinta vai grudar que nem chiclete por muito, muito tempo. Outra verificação super importante é a da umidade. É aí que entra o medidor de umidade. Ele verifica a umidade no ar e na própria superfície. Você também precisa ficar de olho no ponto de orvalho. Pintar quando está muito úmido ou quando está formando condensação, aquela aguinha na superfície, é furada. A umidade pode ficar presa debaixo da tinta. Isso pode causar bolhas, empolamento ou fazer a tinta não aderir direito. Você não quer que sua pintura lindona vá por água abaixo por causa de um pouquinho de água, né? É como checar a previsão do tempo antes daquele churrascão ao ar livre. Finalmente, temos os testes para ver o quão resistente a pintura realmente ficou. O teste de aderência faz exatamente o que o nome diz. Ele verifica o quão bem a tinta está grudada na superfície. Os técnicos podem fazer um teste de arrancamento, conhecido como pull-off test, para medir a força necessária para arrancar a tinta. Tem também o teste de porosidade. Esse aqui procura por furinhos minúsculos, chamados de pinholes ou holidays, que são pequenas falhas na película de tinta seca. Esses buraquinhos podem ser um problemão, porque deixam a umidade e os corrosivos chegarem no metal por baixo. Esses testes são como um check-up final da saúde da tinta. Então, para a gente fechar, pessoal, a gente viu um monte de equipamento bacana hoje. As ferramentas de aplicação, do humilde pincel e rolo até as poderosas pistolas airless e eletrostáticas, servem todas para aplicar a tinta do jeito certo. Escolher o equipamento de aplicação correto é o primeiríssimo passo para uma pintura de sucesso. Significa que o trabalho é feito com eficiência. Significa que o acabamento fica profissional. E significa que a tinta pode fazer seu trabalho de proteção perfeitamente. Faz uma diferença danada no resultado final. E aqueles aparelhos de medição e controle? Nossa, eles são essenciais. São tipo os super-heróis do controle de qualidade na indústria da pintura. Medidores de espessura, medidores de rugosidade, medidores de umidade, testes de aderência e porosidade. Todos eles têm um papel vital. Eles garantem que a pintura não seja só no achismo. Eles asseguram que cada requisito e especificação sejam cumpridos. Sem essas medições precisas, vocês estão só pintando no escuro, galera. E na pintura industrial e naval,
precisão é absolutamente tudo. Essas ferramentas garantem a qualidade que a gente precisa. Agora, não vamos esquecer de algo incrivelmente importante: segurança. Equipamento bom não é só sobre um acabamento bonito, é sobre manter os trabalhadores seguros. Pensa naquelas ferramentas especiais para trabalhar em grandes alturas ou em espaços confinados, apertados. Elas são projetadas para proteger vidas. Até as ferramentas de medição participam da segurança. Ao garantir que o revestimento protetor seja aplicado corretamente, elas ajudam a prevenir a corrosão que poderia levar a falhas estruturais lá na frente. Um trabalhador seguro é um trabalhador feliz e produtivo. Isso é prioridade máxima, sem dúvida. No final das contas, dominar todo esse equipamento é o que separa os amadores dos verdadeiros profissionais na pintura industrial e naval. É um baita negócio. Usar as ferramentas certas, tanto para a aplicação quanto para o controle de qualidade, leva a pinturas que não são só de alta qualidade e duradouras, mas também seguras de aplicar e seguras a longo prazo. Investir em bons equipamentos e treinamento adequado para sua equipe é, de verdade, um investimento na excelência e no futuro. O lance todo é fazer o trabalho direito, todas as vezes, para o bem das estruturas, das empresas e dos profissionais qualificados que estão ralando. É isso aí.